Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque falta pouco, hein? Pra grande semifinal da Copa do Brasil, Memphis Depay treinou e vai pro jogo. Mas tem algumas dúvidas importantes. E tem uma nova proposta por Yuri Alberto que pode pintar. A gente vai falar muito disso nos próximos dias, meses, semanas. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal. Bom, rapaziada, a informação boa é que o Memphis Depay treinou normalmente, ele teve um edema ósseo no joelho, né? Tava com essa lesão aí, um desconforto, o Dorival Júnior não tinha confirmado. Na verdade, ele tinha dito no jogo anterior, inclusive, de que ele esperava o Memphis já para essa semana. Não aconteceu dele disputar, né, a última partida diante do Fortaleza, até por, imagino eu, preservação, né? Mesmo que eles tivessem condições, voltando, acho que o Dorival ia dar uma segurada. Ele treinou com bola normalmente com os demais companheiros nessa semana e, portanto, está recuperado. Já tinha iniciado a transição e vai para o jogo. O Garro e o Yuri ainda não estão à disposição. E isso preocupa, né, gente? Porque a gente está avançando. Domingo tem o Juventude, o Dorival vai botar, olha, um mistão reservão, sei lá, vai botar um time bem descaracterizado, né? Porque aí se justifica, né? Os caras estão tirando o pé tem uns 2 meses. Mas aí se justifica porque na quarta-feira da semana que vem, primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. Cruzeiro que ficou no empate com o Botafogo em casa nessa rodada do Brasileirão, para vocês terem uma ideia. Eu sei que muda a circunstância do jogo, muda a questão anímica, né? Mata-mata tem uma magia diferente, mas assim, dá para entender que o Cruzeiro não é um time imbatível, embora um dos líderes do Campeonato Brasileiro, né? Tenha feito uma campanha brilhante, um time bem treinado, um time muito qualificado. Mas, cara, mata-mata, né? Ida e volta. Se o Corinthians sobrevive no primeiro jogo, decide em casa na volta e pode muito bem chegar a uma decisão tão importante como essa da Copa do Brasil. Claro que, se não tiver Yuri nem Garro, por mais que você questione, por mais que você aí tenha críticas ao momento do Rodrigo Garro, ao momento do Yuri Alberto, não dá para negar que os três juntos eles fazem a diferença. Isso até em números, né? Uma questão estatística. Quando eles estiveram em campo na temporada, eles fizeram a diferença. Então vamos aguardar, né? O Yuri, muitas vezes, ele tem uma pubalgia, né? Ele dá amostras de que está em recuperação, daqui a pouco, do nada, ele na véspera treina e vai para o jogo, porque ele tem uma condição muito boa, assim, né? O Garro já é o inverso, né? Ele tem muitos problemas físicos, às vezes a gente acha que ele tá bem, não tá, tem uma dor aqui, outra ali, e aí complica, né? Complica pra gente projetar se o Rodrigo Garro vai estar à disposição. Independentemente do momento técnico dele, é um jogador que, cara, ele pode fazer a diferença. Num jogo decisivo, numa bola parada, num chute a média distância, numa enfiada de bola, ainda mais com Memphis e Yuri lá na frente, eu não abriria a mão se eles estivessem em condições, evidentemente, né? Então vamos aguardar essa semana para saber se o Garro e o Yuri Alberto estarão à disposição. A boa notícia é que o Memphis está confirmadíssimo para esse primeiro jogo contra o Cruzeiro. Agora tem uma outra notícia que a gente já tinha tratado aqui na metade do ano, já tinha falado recentemente, inclusive, do craque Neto revelar que no final do ano a Roma voltaria à carga com uma proposta para o Yuri Alberto. Na metade do ano, o Fabinho Soldado recusou uma proposta pelo Yuri de quase 30 milhões de euros. Uma proposta que não chegou a ser formalizada, porque houve uma sinalização e o Corinthians nem quis conversar. O meu timão até postou que essa proposta seria de 28 milhões. O que eu soube é que ela nem chegou, mas, enfim, uma questão meramente, né, porque o Corinthians não quis abrir conversas. E já sabemos por quê, né? O Yuri, naquele momento, até estava machucado, já tinha se tranquilizado em relação a permanecer, renovou o seu contrato, estendeu, terminou muito bem a temporada passada, e o Corinthians sabia, né, que o Yuri recuperado poderia ajudar muito nesse segundo semestre. E ele foi importante, assim, no título paulista, nas oitavas da Copa do Brasil, para o time chegar até a semifinal. Então o Yuri é considerado uma peça-chave do elenco. E o Corinthians, por mais problemas financeiros que tenha, detém apenas 50% do Yuri. Então, uma proposta de 28, 30 milhões de euros é metade disso. E vale a pena, a gente já discutiu muitas vezes sobre isso, assim, vale a pena vender o Yuri tendo só 50%, recebendo, botando no bolso 10, 15 milhões de euros, para você buscar um outro atacante que faça o que ele faz com a idade dele? Ah, mas ele erra muito gol, mas ele às vezes cai com a bunda no chão, chuta o chão, não sei o quê, tá. Mas ele também é o Yuri que faz 30 gols no ano. Então, eu já me posicionei aqui, e não vou ser incoerente aqui, né?
Na verdade, eu já mudei de ideia várias vezes. Em determinado momento eu falei para vocês, não vale a pena. Não vale a pena. Pô, você vai pegar metade do valor, vai pro mercado, não vai conseguir um cara como ele. Especialmente quando ele tá numa fase boa. Só que a idade do Yuri vai passando, né? E aí, se você quiser vender o Yuri, vai chegar um momento em que não vai rolar, pelo menos por esses valores. Né? E ele foi um jogador que, quando o Corinthians o contratou, o valor de mercado dele era 25 milhões de euros. É verdade que o Corinthians não pagou R$1 para tê-lo. Cedeu jogadores ao Zenit, pegou 50%, que equivaliam a 12 milhões e meio de euros, e assinou com ele por 5 anos. E depois estendeu até 2030. Mas era a maneira que você tinha de ficar com ele. E deu certo. Eu acho que deu certo. O Yuri, né, você pode questionar uma coisa ou outra, mas é um cara super envolvido, dedicado, identificado com o clube. A questão é que o tempo está passando, o Corinthians vive uma situação financeira calamitosa e vai chegar um momento que não vai ter como, né, gente? Não estou nem falando na vontade do cara de querer sair, porque muitas vezes isso acontece. Ele já forçou a barra muitas vezes e recentemente deu uma amenizada. Mas eu estou falando na questão do clube mesmo, de pensar, cara, vamos com o Guinegão aqui, vende o Yuri, bota um dinheiro no bolso, paga as contas, derruba o transfer ban para poder contratar. Às vezes é isso que tem que acontecer. Mas eu falei, dei minha opinião antes da notícia, né? A notícia saiu no Corriere dello Sport, jornal italiano, né, que acompanha as notícias futebolísticas, né, que a Roma estaria de olho no Yuri Alberto. Ao mesmo tempo, a notícia fala que a Roma está com uma dificuldade por conta do fair play financeiro, por conta da indefinição das competições europeias e que o ideal seria buscar jogadores com pouco espaço nos clubes. Não é o caso do Yuri no Corinthians. Então, também tem essa indefinição. O Corriere dello Sport coloca o nome dele, porque a Roma já procurou o Yuri, deve procurar de novo, mas também com esses entraves, que provavelmente serão derrubados até o fim da temporada. Vai que ele termina o ano bem aqui, fazendo gol, título, Copa do Brasil. Bom, aí fica mais difícil de vender. Vocês venderiam o Yuri? Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, né? Comenta aqui, inscreva-se no canal. Eu volto na próxima. Tchau! Tá aí, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias importante aí, né? Do Corinthians e atualizações com o Chico Garcia para você ficar atento, super antenado nas atualizações do Timão. Rapaziada, deixa aí no comentário seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações para ficar sempre atualizado nas últimas notícias aí do maior time do Brasil. E a gente segue por aqui. Aquele grande abraço no coração. Tchau. Tchau.